Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo sobre PHP, dessa vez para falar sobre uma função muito interessante chamada de strreplace, uma função destinada a fazer uma substituição de caracteres por outros caracteres, tá? Então estarei mostrando como que você pode fazer isso na prática agora. Vamos lá. Então primeiro eu vou criar aqui o nosso formulário e logo em seguida a gente vai criar o nosso arquivo em PHP. Tá? Então, primeiro eu venho aqui, linguagem, letra H, HTML. Assim, o Notepad++ ele colabora abrindo e fechando as tags, porque neste momento eu vou criar o formulário, tá bom? Então, copia aí, acompanha direitinho. Caso você precise, você pode pausar o vídeo e depois que você copiou tudo, você pode continuar assistindo o restante, tá bom? Então vamos lá, já estou aqui com a nossa sintaxe do HTML pronta, lembrando que nós vamos salvar tudo isso dentro da pasta www do WAMP Server, ok? Então, quando você for salvar esse arquivo, você vai salvar com a extensão .php. Vamos criar o formulário, então vamos lá. Form name, vou chamar de form replace. Ok? Esse aqui é o nome que eu estou dando aqui, não precisa ser esse nome, tá, pessoal? Poderia ser um outro nome qualquer, tá? Action, que é a ação para onde eu estarei enviando esses dados do formulário. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do arquivo vai ser replace.php. E o método que eu estarei utilizando para poder passar esses valores vai ser o método post. Então, o formulário já está pronto. Eu vou colocar aqui um campo de texto, tá certo? Então, campo do tipo texto, cujo nome vai ser texto. Ok, então. Então, bem criativo aqui esse nome. Espero que você... Opa, peraí. Que você goste desse vídeo. Então, vamos colocar aqui um botão, que é o Submit. E o valor desse botão vai ser enviar. Então, belezaça. O formulário já está pronto, é só você salvar o nosso arquivo, lembrando que você tem que salvar esse arquivo dentro da pasta www do WAMP Server. Se você estiver utilizando a pasta, ou seja, estiver utilizando o EasyPHP ou qualquer outro software do tipo, né, do WAMP, você também tem que salvar dentro da pasta www, tá bom? Então, deixa eu pausar aqui rapidinho para colocar o WAMP em execução. Prontinho, pessoal, já estou colocando aqui o WAMP em execução, ele está aqui no canto, na parte de baixo. Tá, então eu vou salvar esse nosso arquivo dentro da pasta que eu estava falando. Então, Ctrl S, tá? Pressionou o Ctrl S, você vai aqui na pasta do WAMP. Nesse momento eu estou na pasta aqui do WAMP, tá vendo? WAMP 64, a pasta é a www. Então, 2 cliques aqui em cima. Vou criar uma pastinha aqui dentro, tá? Vou chamar de Replace, tá bom? Toma cuidado para não confundir os nomes que eu estou dando com a função que a gente vai usar, tá bom? Isso aqui é só o nome da pasta onde eu vou guardar esse arquivo. Então, 2 cliques nessa pasta, eu entro nela. O nome do nosso arquivo vai ser form cadastro, por exemplo, .php. Então, o nome do arquivo que contém o formulário é form_cadastro.php. Clique em salvar. Então, o nosso arquivo já está salvo. E agora eu vou abrir o navegador para poder ver esse formulário, como que ele está ficando. Então, localhost barra o nome da pasta, que é replace, barra, e aí eu dou Enter. Então, esse aqui é o nosso arquivo, que é o form_cadastro. Vou dar um clique aqui em cima. Este é o nosso formulário, então eu vou digitar qualquer texto aqui e depois eu vou enviar, ok? O arquivo replace.php ainda não existe, então eu volto aqui, né? E vamos criar o arquivo chamado de replace.php, que é o arquivo que vai receber os dados provenientes desse campo de texto aqui, ó. Certinho? Ctrl N para criar o nosso novo arquivo. Colocar aqui os delimitadores do PHP.
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de nome. Essa variável ela vai receber o que estiver vindo do campo que tem como nome o texto. Então vamos lá. Eu tenho esse campo aqui, que é o campo de texto. O nome dele é texto. Coloquei aqui, ó. Então é esse nome que eu estou colocando aqui dentro dessas aspas simples, tá bom? Então, tudo que a pessoa digitar dentro desse campo, quando ele clicar no enviar, estará sendo passado para esse arquivo e estará sendo armazenado dentro da variável nome, tá bom? Por enquanto, eu vou apenas exibir o que tem dentro da variável nome, tá bom? Então, vou usar o comando echo e aqui eu vou colocar o nome, o ponto e vírgula, sempre no final eu coloco o ponto e vírgula. Ctrl S para salvar o arquivo, o nome dele vai ser replace.php. Então, Enter. Agora vamos conferir. Voltando para o navegador, aperto F5 para recarregar o nosso arquivo. Eu vou colocar um texto aqui, por exemplo, Fábio espaço Venâncio, tá? Então, coloquei aqui um texto e vou enviar. Então, beleza. O arquivo replace.php já existe e ele recebeu e guardou dentro dessa variável o que estava no campo que tem como nome texto. E logo em seguida ele esteve mostrando na tela o que está dentro da variável, que é esse nome aqui. Ok, então. Agora, a função que eu quero mostrar para você, ela vai servir para substituir caracteres que você não deseja que apareça no texto. Por exemplo, quando eu enviei aqui o nosso arquivo, ele veio trazendo aqui um espaço em branco, tá? Então pode ser que ele venha com espaço em branco, pode ser que ele venha com algum tipo de caractere especial e talvez você não queira isso. Então você pode usar a função str_replace para poder substituir esses caracteres que serão indesejáveis, né? Bom, eu vou criar uma variável, vou chamar de sub, que é igual a str_replace. E aí, pessoal, a função str_replace ela pede 3 parâmetros. O que é isso? Vou colocar aqui, ó. Os parâmetros são separados por vírgula. No final, sempre ponto e vírgula. O primeiro parâmetro é o caractere que você quer substituir, tá? Então, vamos supor, eu quero que, quando vier um espaço em branco, ele seja substituído pelo underline, ok? Então, o primeiro parâmetro é o caractere que você quer substituir. O segundo é o caractere que você quer colocar. E o terceiro é a variável que tem esse texto. Nesse caso é o nome. Tá bem? Então, beleza. Vou salvar esse nosso arquivo, só que eu já vou fazer a impressão dele aqui também, tá? Então, estou usando aqui o echo, tá? Vou colocar aqui, ó, nome, quer dizer, texto substituído, ponto sub. Então, vamos verificar isso aí. Tá? Depois que ele pegou e substituiu o espaço pelo underline, né, da nossa variável nome, ele armazenou dentro da variável sub. E logo em seguida eu estou mostrando pelo comando echo, né, esse texto aqui, tá bom? Que é apenas uma instrução, e junto com o texto o valor que está dentro da variável, ok? Então, salvando esse arquivo, e aí você já pode vir aqui no navegador, eu volto, aperto F5, eu vou colocar aqui o nome separado com espaço, tá vendo? Eu coloquei um espaço e depois o Venâncio. E aí eu vou apertar aqui no botão enviar e olha o que ele fez, né? Esse daqui, ó, é o original, sem a substituição. E esse daqui é o valor substituído. Ou seja, ele pega o que está na variável nome, né? Ele verifica se tem um espaço vazio. Se tiver um espaço vazio, o que ele vai fazer? Ele vai substituir por underline.
tá bom? Poderíamos substituir mais coisas aqui, por exemplo, vamos supor que a pessoa, ela coloque, digamos assim, hashtag, né? Então, quando aparecer o hashtag, ele vai substituir por underline. Tá? Nesse exemplo, eu estou usando só o underline, né? E tudo isso, né, que ele vai fazer, ele vai colocar dentro da variável sub. Tá? Eu posso fazer isso 1, 2, 3, quantas vezes forem necessários. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui, nesse primeiro momento, ele pega o que está no nome, identifica todos os espaços vazios e coloca underline. Nesse segundo momento, ele pega todos os caracteres, que é o hashtag, e substitui por underline. Tá bom? E, no final de tudo, você vai exibir esse texto aqui, ó, texto substituído, e o que tem na variável sub. Tá? Então, voltando aqui no navegador, vou recarregar, vou colocar assim, ó, Fábio, espaço, vou colocar um hashtag aqui de propósito, Venâncio. E aí eu clico em enviar. Veja só. Então ele colocou aqui, ó, Fábio, tem um hashtag aqui também, né? E aqui o que ele fez? Ó, você pode ver que o espaço em branco ele tirou, colocou underline. Ele só não fez aqui no hashtag, né? Vamos verificar então. Espera aí. Então vamos lá. Vamos fazer assim. Ele pegou o espaço, substituiu por underline, guardou em sub. Tá bem? Nesse momento, sub ele tem o texto que está na nossa variável nome, só que já substituído. Tá bem? Então aqui, teoricamente, eu tenho o nome da pessoa. Aqui, ao invés de usar o nome, de novo, que no caso seria essa variável aqui, eu vou usar o sub. Tá? Só para a gente testar. Ctrl S para salvar. Né? O sub ele já veio modificado, quer dizer, o sub ele já veio trazendo o underline ao invés do espaço. Né? Mas se tiver o hashtag, o sub também estará trazendo até esse momento. Aí ele vai pegar o hashtag e vai trocar pelo underline. Voltando aqui, eu vou recarregar e continuar. Olha só, pessoal, deu certo agora. Né? Então, é assim que a gente trabalha com o str replace, bastante simples. Eu vou refazer tudo isso, tá? Eu vou deixar da forma que o pessoal normalmente usa, que seria assim, ó. Eu tenho aqui a variável nome. Então, vamos supor, nome. Até esse momento, o nome recebe só o texto que veio do formulário, tá? Mas vamos supor, nome recebe str, underline, replace. Né? Vou separar aqui, ó, vírgula, vírgula. Né? Já vou deixar a variável nome aqui. Quando aparecer o espaço em branco, ele vai substituir por underline. Tá? Toda essa alteração vai ser guardada na variável nome. Não podemos esquecer. Beleza. Quando aparecer o hashtag, também vai ser trocado pelo underline. E vai ser guardado dentro da variável nome. Então veja que eu estou pegando o que já tem dentro do nome, né? Se for localizado o hashtag, ele troca por underline. Continuando. Se ele localizar, por exemplo, o asterisco, digamos assim, ele vai trocar por underline. E tudo isso ele vai guardar onde? No nome. Tá bem? Se você quiser continuar, você pode. Olha lá. Vamos supor que se aparecer, por exemplo, a letra A acentuada, ele vai trocar pela letra A sem acento. Tá? Então, quando aparecer a letra com acento, ele troca sem o acento, né? E aí ele guarda na variável nome. Agora, eu estarei mostrando na tela. Então, vou usar o comando echo. Já vou aplicar uma quebra de linha. E vou colocar aqui, ó, texto substituído. E aqui eu trago a variável nome. Tá bom? Salvei tudo que eu fiz. Agora eu volto para o navegador. Voltando aqui para o formulário, vou corrigir. Quer dizer,
eu vou recarregar. Eu vou colocar aqui, ó, Fábio, tem um acento na letra A. Eu já dei um espaço, hashtag Venâncio, e agora eu vou enviar. Olha o que aconteceu. Ele pegou, por exemplo, a letra, esse acento ele não trocou, né? Tá, mas vamos lá ver o que a gente fez. Ó, o acento é diferente. Muito bem. Vamos lá. Bom, quando for esse tipo de acento, ele troca por A. E se for esse, ele troca por A também. Tá bom? Salvei a alteração. Voltando aqui, eu aperto F5 para recarregar e clico em continuar. Olha só. Quando ele encontrar esse tipo de acentuação, ele troca pelo A, sem acentuação. Tá? Ele encontrou hashtag, ele substituiu por underline. Então, é assim que você vai substituindo os caracteres que você não deseja que sejam armazenados na variável e posteriormente sejam exibidos. Tá? Você pode substituir vários caracteres que você quer. Nesse caso, eu usei o A com esse tipo de acento e o A com esse tipo de acento. Tá bem? Se eu quisesse substituir o A grande com acento, ó, Ctrl D aqui. Tá vendo? É o A grande com o acento. Né? Salvei a alteração. Quando ele encontrar o A grande com acento, ele troca pelo A pequeno sem acento. Então, voltando aqui, vou recarregar. Vamos lá. Ó, Fábio Venâncio. Opa. Então, a letra A está vindo, eu coloquei Fábio, né? Fábio. A letra A está vindo com acento, mas é o A grande. Aí eu vou enviar aqui, ó. Você pode ver, ó. A letra A com acento, né? Nesse texto substituído aparece com A minúsculo sem acento. Tá ok? Então foi isso aqui que aconteceu. Ele encontrou o A grande com acento e tirou, né? E colocou o A pequeno sem acento. Essa é a nossa função str replace. O que você precisa? Na primeira parte, o caractere que você quer substituir. Na segunda parte, o caractere que você fique no lugar, que você quer que fique no lugar. E na terceira parte, a variável que está trazendo o texto, que vai ser substituído. Tá? Agora, você pode colocar essa substituição na variável que você quiser. Nesse exemplo, eu estou usando a variável nome mesmo. Tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha conseguido compreender e tenha conseguido executar também. Eu havia prometido que eu estaria mostrando como fazer o upload de imagens, né? Mas não deu para fazer ainda o upload de imagens. Eu achei interessante passar isso aqui primeiro e posteriormente eu estarei mostrando o upload de imagens também, tá bom? Então espero você no nosso próximo vídeo para trazer talvez uma outra função e aí, se eu ver que é interessante, a gente já passa o upload de imagens também, ok? Então, forte abraço e até o nosso próximo vídeo.